Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as principais perguntas que todo cristão deverá fazer a si mesmo. Existem algumas perguntas que todo cristão deve fazer a si mesmo sobre em que áreas da sua vida em que você está em pecado e desobedecendo os ensinamentos de Deus. Mesmo que você esteja frequentando a igreja, há áreas em sua vida em que você não está fazendo o que Deus lhe disse para fazer. Talvez seja em algum pecado ou hábito ruim que você ainda não conseguiu se libertar e acabou se rendendo a ele. Acredite que Deus pode te tirar dessa situação difícil, porém você tem que obedecer e ser sincero nas orações ao Senhor. Para isso é necessário que você seja limpo de todas as marcas do mundo, isto é, receba a libertação, expulsando o espírito do mal durante a guerra espiritual, que o Espírito Santo te revelará assim que aceitar Jesus. As duas principais perguntas são: existe algum orgulho na minha vida? O orgulho é uma das coisas que podem impedir você de receber as promessas de Deus. Isaías capítulo 1, 19 e 20 diz: se você estiver disposto e obediente, comerá o bem da terra, mas se recusar e se rebelar, será devolvida a espada, pois a boca do Senhor o diz. Para que se cumpra as promessas de Deus em sua vida, você precisa ser manso e humilde. De contrário, isso não vai acontecer, porque Deus resiste aos orgulhosos. A outra pergunta é: fico com raiva quando sou corrigido? Nem toda crítica é feita por ódio ou ciúme. Então, aprenda a aceitar que nem todo mundo está errado quando deixa uma palavra dura. Porque muitas pessoas não sabem como falar educadamente, porém, elas acabam sendo sinceras no que diz, principalmente as pessoas mais próximas. Considere as palavras das pessoas que estão mais próximas e amam você, daqueles que lhe dizem a verdade. Há coisas peculiares que nós mesmos não conseguimos enxergar, mas que as outras pessoas conseguem ver e que acabam nos corrigindo. Portanto, lembre-se de que nem tudo é enviado do inimigo para fazer você se sentir culpado ou acusado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, o nosso Senhor, mas é pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus que somos castigados. Então, às vezes, esses castigos acontecem por aqueles que nos amamos e o suficiente para nos dizer a verdade. E desta forma, compreendemos os nossos erros e aceitamos. As principais perguntas que mais devemos fazer a nós mesmos durante a vida cristã. A primeira: para quem eu preguei o evangelho ultimamente? Segunda: alguém já se batizou na igreja ou foi aceito a Jesus por minha influência? Tipo, alguém já aceitou Jesus porque você a evangelizou, ou melhor ainda, você ganhou alguma alma para Jesus e viu ela sendo batizada? A terceira pergunta: quantas vezes eu fui apoiar uma pessoa que vai à frente e aceita a Cristo? Quarta pergunta: o que eu já fiz em obras sociais? Tipo, o que você tem feito para evangelizar alguém? Porque a Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Você já ajudou alguém necessitado? Ou conhece alguém que já compartilhou algum serviço social para a igreja? Ou doou alguma roupa que não usa mais? Ou até mesmo viu uma pessoa passando necessidade e, ao fazer suas compras, separou algo para doar para elas? Quinta pergunta: eu já li a Bíblia toda? Tipo, tem irmãos que têm muitos anos de ministério, mas não chegou ao ponto de ter lido a Bíblia toda, que leva em média um ano. É triste saber que tem muita gente que chama a Bíblia do manual de fé e regras, mas não a leu por completo, o que leva a pensar que a pessoa não creu realmente que a Bíblia é Deus falando conosco. Sexta pergunta: eu leio a Bíblia todo dia? Tipo, você lê a Bíblia todo dia de fato, ou pelo menos um capítulo? Você se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia e todos os dias, certo? Para poder sobreviver. Então, por que também não alimentar o espírito com a palavra de Deus?
É com a palavra sagrada que temos saúde espiritual. Então, aqueles que não a lê com frequência está doente e frágil para o pecado e prazeres do mundo. Quarta pergunta: eu oro todo dia? Você fala com Deus todo dia? É impossível conhecer as pessoas sem conversar com elas. Então, é impossível se relacionar com Deus sem falar com Ele. Oitava pergunta: eu já participei de algum projeto da igreja? Você já participou de algum projeto ou de obras sociais na sua igreja? Precisamos participar nos projetos porque é o que nós levamos como obras para a nossa vida espiritual. Nona pergunta: quando foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você falou para as pessoas, outras pessoas a seu redor, que Jesus ama ela e que quer vê-la salva? Deus tem um propósito para a nossa vida. Temos a missão de misericórdia da palavra de Deus para os perdidos do mundo. Décima pergunta: existe uma área na minha vida em que não estou obedecendo a Deus? Pergunta 11. A sua comunhão com Deus se baseia apenas a uma crença? Pergunta 12. Você é realmente independente? Você é feliz independente da sua situação, boa ou má, que acontece na sua vida? Pergunta 13. Você é sincero ou se esconde para mostrar algo que realmente não é? Pergunta 14. Pensa que pelo fato de ir à igreja já é o bastante para manter a sua salvação? Pergunta 15. Qual tem sido o seu verdadeiro foco? Pergunta 16. Você tem amor ao próximo ou pensa só em si mesmo? Entenda e reconheça que precisamos mudar. Ficam impactados e começam a mudar. Isto se torna um processo contínuo. A vida nunca mais é a mesma. Serão levados a patamares inimagináveis na vida espiritual, emocional e material. Responda todas estas perguntas com sinceridade para saber como anda sua comunhão com Deus. Deus o abençoe.